As memórias mais doces e antigas que tenho são das vindimas. Meu pai deixava um pouco o pastoreio dos animais e colhíamos as uvas, sempre com cantos de muita alegria. Lembro-me do pisoeiro dos frutos no pequeno lagar de minha família e de meu pai feliz. Meu povo tem uma relação estreita com a videira, muito mais que uma planta que nos nutre de vigor e alegria. A vinha é símbolo do reino de Deus para nós. A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel, diz Isaías. Quero lhes contar uma história. E quis Deus que minha história se entrelaçasse com a da nossa salvação. Um mistério que nunca entendi ao certo. Deus em pessoa morou em minha casa e coube a José e a mim criar o nosso Criador, o Filho do Homem, o Messias, tão aguardado por todo Israel. Meu nome é Maria. Paixão de Cristo. Cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Mas como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso mesmo, o menino que há de nascer de ti será santo e será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
nosso menino ao templo pela primeira vez, em sua apresentação, o piedoso Simeão, um homem justo, me disse algo que guardo bem em meu coração. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Nunca falei com meu filho sobre essas palavras tão duras, que às vezes até me tiravam o sono. Quanto a Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Em Jesus, o amor se fez carne e se manifestou a mim e a José 30 anos depois. O amor quis se fazer público. O local, o momento, eu jamais imaginaria. Jesus tentou dizer algo de si em uma sinagoga em Nazaré, junto dos letrados e instruídos na lei. Mas ele que veio para os seus não foi reconhecido pelos seus, e com violência o expulsaram de lá. O amor carecia, mais do que ser conhecido, de ser amado. E em qual lugar pode ter mais amor do que em uma festa de casamento? Manassés e Lia, nossos amigos queridos, nos convidaram para o casamento de seu filho. Nosso povo, simples, sofrido, tinha poucos momentos para alegrias e diversões. Se trabalhava muito e quando a alegria chegava, aproveitávamos ao máximo. As festas duravam dias, uma semana ou mais. Muita comida, música e vinho. Entre cantos e orações, uma em especial me toca profundamente. Tua esposa é videira bem fecunda no coração da tua casa. Teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião, para que possas ver os filhos de teus filhos. Serás feliz, tudo irá bem. Mas nem tudo ia bem. Percebi que Eliú, um dos criados, estava bem agitado e apreensivo. E já fazia algum tempo que ninguém era servido na festa. Me aproximei e percebi que o vinho havia acabado. Seria uma vergonha para a família de Manassés, e os noivos começariam sua vida juntos.
já com um estigma. Eu não tive dúvidas. Fui até Jesus. Eu não sabia o que fazer, mas ele sabia todas as coisas. Meu filho! O que te preocupa, mulher? Filho! Eles não têm mais vinho. Por que dizes isso a mim? A minha hora ainda não chegou. Fazei tudo o que ele vos disser. Aquelas são as talhas para a purificação? Sim, mestre. Enchi as talhas com água até a boca. Agora tirai e levai ao mestre de cerimônias. Quem tem ouvidos, que ouça o que tenho a dizer. Na maior parte das celebrações, é costume servir primeiro o vinho bom. O que tenho a dizer. Na maior parte das celebrações, é costume servir o inferior o vinho bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que tudo começou. Não me dei conta do que significavam as palavras "minha hora ainda não chegou". Pensei que era a hora da manifestação pública, a hora que todos compreenderiam quem ele era. Mas na realidade, Jesus já sabia que essa hora não era a hora do aplauso, e sim a hora da morte na cruz. Eu não sabia. Ele sim. Eu fiz o que tinha que ser feito, sem saber que eu era instrumento de Deus para que tudo se iniciasse em seu devido tempo. Mas também sei que eu, sua mãe, adiantei sua hora na cruz. Estamos ficando sem ter o que comer. Vão até a cidade buscar mantimentos e depois me encontrem aqui neste poço. Devo ficar contigo, Senhor? Não, João. Ficarei bem.
Nesse momento, Jesus se encontrava na região da Samaria. Judeus e samaritanos não se entendiam muito bem. Dá-me de beber. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, não tem sequer com que tirar água, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seus animais? Todo aquele que beber desta água terá sede novamente. Porém, quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ah, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que voltar aqui para tirá-la. Vai chamar seu marido e volta aqui. Eu não tenho marido. Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Nisso falaste a verdade. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorá-lo. Mulher, crê em mim. Está chegando a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Sim, sim, eu sei que virá o Messias, o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Sou eu que falo contigo. Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Eu vim pegar água no poço, mas eu encontrei um homem que me disse o que eu fiz. Eu disse que eu te amo, ele ama o Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está sofrendo muito, atormentada por um demônio. Mestre, manda embora esta mulher que não para de gritar. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, grande é tua fé. Seja feito como tu queres. O demônio já deixou sua filha. Obrigada, Senhor. Obrigada.
apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Como me senti satisfeita e orgulhosa de meu filho quando me contaram sobre esse ocorrido. Eu mesma estivera a ponto de me ver em uma situação semelhante, mesmo sem ter cometido nenhum pecado, por causa da minha gravidez e a misteriosa concepção de meu filho. As mulheres do meu povo sofrem muito. Jesus sabia disso e as defendeu. Curou, trouxe para perto e intercedeu por elas. Fosse um profeta, saberia que tipo de mulher o está tocando, pois era uma pecadora. Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, a ambos perdoou a dívida. Simão, qual deles o amará mais? Creio que aquele é quem mais perdoou. Julgaste bem. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas ela, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo. Mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo, mas esta com perfume. Ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Teus pecados estão perdoados. Quem é este homem que até perdoa pecados? Tua fé te salvou. Vá em paz. São os últimos dias que antecedem o sacrifício de meu filho na cruz. Ele tinha formado um grupo de discípulos, tinha compartilhado sua vida com eles e está prestes a se entregar por inteiro, ao lado de todos aqueles que tinha escolhido neste mundo. Agora, ele, o Mestre, veste o avental de servo, lava os pés de seus discípulos com água. Ao enxugá-los, observa-os, na esperança de que aquele gesto possa pôr um fim a tantas discussões sobre quem é o maior, sobre quem deve ficar à direita ou à esquerda. Reza por eles, para que sejam unidos. E agora, diante de Pedro, com a água e a toalha, o apóstolo resiste, mas depois aceita
Finalmente pode lavar-lhe os pés, como a todos os outros. Reza também por ele. Reza para que sua fé não diminua, para que possa confirmar seus irmãos. Pedro vê o gesto, mas ainda não entende tudo. Vê seus pés lavados e enxugados pelo Mestre. Vê os pés lavados e enxugados dos outros discípulos, de André, seu irmão, a quem talvez jamais fizera aquilo que Jesus tinha acabado de fazer. De João, de Judas. Quem será o primeiro a fazer o que ele fez? Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e isso é correto. Ora, se eu vos lavei os pés, eu que sou vosso Mestre e Senhor, também deveis lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o mesmo. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Acaso sou eu, Senhor? O Filho do Homem deve trilhar seu caminho, como foi anunciado pelas Escrituras. Mas, ai de quem o trair. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Mestre, quem de nós irá te trair? Serei eu? Aquele que põe a mão no prato comigo, esse vai me trair. Mestre, serei eu? Tu dizes. O que tens de fazer, faze-o depressa. Louvai
Ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Tinha chegado a Páscoa, a nossa festa solene, a festa da nossa libertação. Mas essa Páscoa foi diferente de todas as outras, pois o Cordeiro Pascal era Jesus. Naquela mesma noite, ele foi entregue em sacrifício para a nossa salvação. Mas antes disso, durante a ceia com os discípulos, ele tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse a eles: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A ceia já estava terminando e, do mesmo modo como Jesus tinha feito com o pão, agora ele também tomou o cálice e, depois de dar graças, disse aos discípulos: Tomai todos e bebei. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, para a remissão dos pecados. E desde então, todas as vezes que se come deste pão e se bebe desse cálice, se proclama a paixão de Jesus até que ele venha. O vinho é o fruto da videira, mas esse vinho era especial, porque foi dado por Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que não dá fruto em mim e poda o que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá mais fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Esses são apanhados e lançados no fogo, para serem queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória do meu Pai, em que deis muitos frutos e vos comporteis como os meus discípulos. Simão, fique atento. Eis que Satanás pediu para vos peneirar como um trigo, mas eu rezei por ti, para que resista na fé. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.
Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para rezar. A minha alma está triste, a ponto de morrer. Ficai a meu lado e vigiai comigo. Abba. Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Jesus conhecia bem o seu pai e sabia que era possível afastar dele aquele cálice, mas devia bebê-lo por todos para saldar por meio desse cálice a dívida que os profetas e justos da antiga aliança não puderam pagar com sua morte. Visto que assumiu a nossa humanidade e revestiu-se da nossa fraqueza, comeu ao sentir fome, fadigou-se trabalhando, caiu em sono, até chegar a hora de sua morte. Todas as coisas se cumpriram de acordo com a nossa natureza humana. E submeteu-se à pior das mortes, para que manifestasse sua natureza de filho de Adão, sobre a qual, até este momento, reinava a morte. Encontrei-te no jardim, Nazareno. Assim como encontrei teu pai Adão uma vez. Verás neste fim terás depois deste encontro. Depois de minhas palavras com teu primeiro pai, ele caiu e foi privado dos dons de Deus, foi despojado do privilégio da imortalidade. Será que eu ouvi bem? Afasta de mim este cálice. Profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor ponho a minha esperança, esperem suas palavras. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No
Afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Simão, estás dormindo. Não consegues vigiar nem uma hora comigo? Judas, o lobo em pele de cordeiro, estudou o lugar onde poderia capturar o pastor, a divina vítima. Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Vamos! Eis que aquele que vai me trair já está aqui. A quem procurais? Jesus de Nazaré! Sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esse se retire. Salve, Rabi. Amigo, para isso é que estás aqui? Com um beijo entregas o Filho do Homem? Deixai disso. Este é o cálice que o Pai me preparou. Se não fosse assim, como se cumpririam as Escrituras segundo as quais tudo isso deve acontecer? Prender-me armados de espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava no templo ensinando, e nunca levantasses a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do domínio das trevas. Prenderam aquele ao qual antes não tiveram coragem de se aproximar. Ele era o dia, eles as trevas. E trevas permaneceram porque não escutaram o que ele disse abertamente. Se eles tivessem se aproximado dele antes, o teriam pegado não para matá-lo, mas para acolhê-lo em seus corações. Entretanto, como o pegaram forçadamente, afastaram-se dele ainda mais e amarraram aquele pelo qual deveriam ser libertados. Entre os que acorrentaram Jesus, talvez houvesse alguém que mais tarde, libertado por ele, dissera: tu quebraste os meus grilhões. Aqueles que tinham prendido Jesus levaram-no primeiramente a Anás, o sogro de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Caifás, ele tinha dado aos judeus um conselho: convém que um só homem morra pelo povo.
crucificá-lo depois de 3 dias. Esse falso profeta blasfemava pelas ruas de Jerusalém. Dizia que perdoava os pecadores. Mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Nada responde. O que é isso que dizem contra ti? Falei abertamente a todos. Sempre ensinei publicamente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nunca disse nada em segredo. Então por que me interroga sobre estas coisas? O que eu disse, pergunta-o a todos que escutaram. Eles bem sabem o que eu ensino. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Carpinteiro de Nazaré que incita o povo à revolta? Eu te suplico pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Tu o disseste. Vereis o Filho do Homem sentado à direita do Onipotente, voltar sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! Blasfêmia! Que necessidade ainda temos de testemunhas? Qual o vosso veredito? Profetiza, Cristo. Adivinha quem te bateu? Tinha ensinado muitas coisas em parábolas. Entre elas, a parábola da vinha sempre me chocou. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, mandou seu filho para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Hoje eu lembro dessa parábola e penso na paixão de Jesus. Ele estava falando de si mesmo e do seu sacrifício. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Eu não sei o que dizes. Esse homem também andava com Jesus, o Nazareno. Mulher, eu te juro, não conheço tal homem. Tu és realmente um deles. Sim, o teu modo de falar te denuncia. Eu não conheço esse homem. Eu sofria ao pensar nos perigos que Jesus corria, rodeado por inimigos que o espreitavam por todos os lados. O meu coração doía ao pensar nisso. Então eu percebi que tinha chegado a hora daquela espada de dor profetizada por Simeão atravessar
confessar o meu coração. Eu sou um conselheiro admirável. Eu sou o Deus forte, Pai eterno. Eu sou o príncipe da paz, mas preso aqui estou pra ser julgado por amor. Eu sou o bom pastor das 100 ovelhas. Eu sou a verdade que orienta. Eu sou a videira verdadeira, mas a planta não floresce sem raiz. O Pai plantou-me em seu ventre sagrado. O meu corpo foi forjado na fornalha do amor. Sou seu filho querido e amado, mas numa cruz serei pregado pra salvar todo pecador. Mulher cheia de graça, mulher bendita entre as nações, mulher, seu coração é transpassado por uma espada de dor. Pai, plantou-me em seu ventre sagrado. O meu corpo foi forjado na fornalha do amor. Sou seu filho querido e amado, mas numa cruz serei pregado pra salvar todo pecador. O que será que passava pela cabeça e o coração de Judas quando decidiu trair Jesus? Não se sabe e talvez nunca saberemos. Ele foi informado da condenação de Jesus através dos servos do sumo sacerdote. Talvez ele mesmo tenha visto o mestre ser levado, amarrado para a residência do procurador romano. E então não teve mais forças para suportar. Foi correndo ao templo falar com os que lhe tinham pagado para devolver aquelas 30 moedas, o preço de um escravo, segundo a lei. Pequei, entregando sangue inocente. Fiquem com essas moedas. O que temos a ver com isso? O problema agora é teu. Não é permitido depositar esse dinheiro no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue.
Os judeus tinham que recorrer ao procurador do império, Pôncio Pilatos, para obter a aprovação e a execução da sua sentença de morte. Ao entregarem Jesus ao poder romano, senti como se ele tivesse sido excluído do seu próprio povo. Pesam contra este homem. Procurador, se esse homem não fosse um malfeitor, não o entregaríamos em tuas mãos. Tomai-o e julgai-o segundo a vossa lei. Não nos é permitido condenar ninguém à morte. Encontramos esse homem agitando nossa nação, opondo-se ao pagamento do tributo a César, e dizendo-se Messias, rei. És tu o rei dos judeus? Dizes isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Por acaso eu sou judeu? Foi o teu povo. Foram os sacerdotes judeus que te entregaram a mim. O que fizeste? O meu reino não está neste mundo. Porque se o meu reino estivesse aqui, os meus soldados teriam combatido para eu não ser preso pelos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então é verdade que tu és rei. Tu disseste, eu sou o rei. Foi exatamente para testemunhar a verdade que nasci, que vim ao mundo. Todo aquele que ama a verdade escuta minha voz. E o que é a verdade? Não acho nele crime algum. Este homem não representa perigo algum para o Império Romano. Não vou me envolver em seus assuntos religiosos. Isso é problema vosso. Esse falso Messias, esse Jesus de Nazaré, incita todo o povo. Fez discurso em todas as aldeias da Judéia, a partir da Galileia. É um agitador e deve ser calado. Vós mandastes prender este homem com a acusação de que ele era um instigador do povo. Pois bem, depois de ter interrogado em vossa presença, não verifiquei nele nenhuma das culpas que vocês disseram. Portanto, este homem não fez nada que mereça a morte. Decidi então que ele seja castigado e depois solto. Pilatos tinha uma esposa chamada Cláudia e ela estava acompanhando tudo de longe. Quando ela teve a oportunidade, foi até o marido e pediu clemência. Não te envolvas com esse justo, porque essa noite eu tive um sonho no qual sofri muito por causa dele.
vontade. Saibais que não encontro nenhuma culpa nele. Eis o homem, crucifica-o! Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, porque não encontro nenhum crime nele. Existe entre vós o costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Não, este não, mas Barrabás. Queremos que solte Barrabás. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Eles estavam condenando meu filho inocente à morte e, ao mesmo tempo, pedindo a libertação de um agitador e assassino. Que mal vos fez o Galileu? Prendei-o e crucificai-o vós mesmos! Não vejo nenhuma culpa nele! Nós temos uma lei. Segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. De onde és tu? Não me respondes? Se recusa, fala comigo! Não sabes que eu tenho o poder para te libertar e o poder para te crucificar! Tu não terias poder sobre mim se não fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem o maior pecado. Eis o vosso rei! Quereis que eu condene à morte o vosso rei? Não temos outro rei a não ser César! Um pouco d'água. Sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Não escrevas o rei dos judeus, mas esse homem disse: eu sou o rei dos judeus. O que escrevi, escrevi.
como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapavam o rosto. Tão desprezível era, não faziam caso dele. Mas a verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E eles pensavam que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Ele foi ferido por causa dos pecados dos homens, esmagado por causa dos crimes deles. A punição a ele imposta era o preço da paz da humanidade, e suas feridas o preço da cura. Ele foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, pois estão para chegar os dias em que se dirá: felizes as mulheres estéreis e todas aquelas que não deram à luz, nem amamentaram, e dirão as montanhas: caí sobre nós, e as colinas cobri-nos. Porque se coloca no fogo a lenha verde, muito mais queimará a lenha seca. Novos homens que transites,
Na subida para o lugar da caveira, o Monte Calvário, eu o vi. Nossos olhares se cruzaram. Eu sabia quem ele era. Eu sabia de onde ele tinha vindo. Eu sabia qual era a sua missão. Eu sabia que eu era a sua mãe e ele era o meu filho. Mas vê-lo sofrer daquele modo foi difícil, mesmo sabendo que ele sofria por todos os homens, de ontem, de hoje e de amanhã. É difícil entender a cruz. Na cruz, o justo foi submetido à desonra de ser contado entre os malfeitores. O filho muito amado do Pai se sentiu abandonado. Aquele que passou pelo mundo fazendo o bem experimentou a maldade da humanidade. O mais belo entre os filhos dos homens teve seu corpo violado. O Verbo eterno pelo qual tudo foi criado teve seu corpo aniquilado. Na cruz abundou o pecado, mas pelo sacrifício da cruz superabundou a graça. Na cruz, a vida lutou com a morte, mas a morte não foi capaz de deter a vida. Pelo sacrifício da cruz, Jesus arrombou as portas do inferno e libertou os justos que aguardavam a salvação. Na cruz, Jesus Cristo redimiu o mundo. Salvou os outros? Salva-te a ti mesmo, se és o Messias de Deus, o eleito. Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Pai, perdoa-os.
sabem o que fazem. Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reinado. Dimas, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis o teu filho. Eis a tua mãe. Elai, lama sabachthani. Ele está chamando Elias. Tenho sede. Tenho sede. Deixa. Não dê o vinagre para ele. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Tudo está consumado. Nos momentos finais, já sentindo a morte de perto, Jesus ainda encontrou forças para rezar e repetiu as palavras de um dos salmos que aprendeu quando ainda era criança. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na verdade, este homem era filho de Deus.
José de Arimateia, que era membro do Conselho dos Judeus, foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus, pois queria que ele recebesse uma sepultura digna e não fosse simplesmente depositado numa vala comum. José era um discípulo oculto de Jesus, assim como Nicodemos, e os dois não concordavam com o que o Sinédrio tinha feito com Jesus. Pilatos concedeu que José de Arimateia tirasse o corpo de Jesus da cruz. Ele assim o fez e o sepultou no túmulo da sua família. Pascali laudes, imponent Christiani.
ad vivum. Nobis Maria, quid visti in via. Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgenti. Vidi constes sudarium et vestes. Surrexit Christus spes mea, praecedet suos in Galilea. Sinus Christum surrexisse, a mortuis vere, dum nobis victor rex miserere. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eis o lugar onde o colocaram. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como ele vos tinha dito. Paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Eu te agradeço, Senhor, porque o fizeste meu filho. Te agradeço por ter me permitido ser sua mãe e o ter visto crescer e amadurecer. Agradeço por ter vivido a seu lado tantos momentos bonitos, cheios de carinho e ternura. Logo eu, uma simples jovem de Nazaré da Galileia, agradeço porque ele me ensinou a chamar-te de Pai. Agradeço porque pude nutri-lo e, ao mesmo tempo, ser alimentada pela sua palavra de vida. Agradeço porque pude estar com ele até o fim, até na hora da cruz. Agradeço porque o Senhor não o abandonou ao poder da morte, mas o ressuscitou ao terceiro dia. Agradeço porque Ele garantiu que vai voltar glorioso no fim dos tempos. Agradeço porque no céu, no Teu reino, estaremos juntos novamente e viveremos eternamente.
Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Uma linda apresentação. Anselmo, Associação Lírios, 21 anos. 21 anos, irmãos, se passou. Parabéns a todos os envolvidos. Nós agradecemos às autoridades civis, religiosas, militares que aqui estão e com muito carinho. Queremos agradecer também aos apoios da Paróquia da Catedral, Arquidiocese de Maringá, Prefeitura de Maringá e a todos os meios de comunicação que divulgaram a paixão de Cristo. Anselmo, pessoal, vem pra cá, pra gente ver vocês aqui, ó. Isso. Nosso reconhecimento ao Instituto Cultural Ingá. E agradecemos novamente os nossos patrocinadores: Aldo Solar, Forte Green, Master Print, Cocamar, FA Colchões, Usina Santa Terezinha e Plant Center. Também a parceria de mídia da RPC TV Cultura. Realização: Lírios, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.